Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um podcast Terça Mental da TVT Ação. E hoje, assim como esperamos, um podcast histórico, um podcast especial. Eu vou falar com uma pessoa, ainda bem que estamos sentados, que é uma pessoa gigante, mas não só pela altura, pelo que ela faz. O tema é Mulheres na Causa. Então, estamos aqui com uma convidada que traduz muito bem esse tema escolhido. De ser mulher e ser atuante na causa. A causa hoje é a causa da neurodiversidade, a causa autista. Eu estou falando com a Luana Eloá, minha querida amiga. Que satisfação ter você aqui, Luana. Que alegria estar aqui. Estou feliz de estar no TVT Ação. Você sabe que a gente tem uma paixão, um amor muito grande pelo grupo de vocês, por você, pela sua família linda. Sou muito grata a Deus. Você foi um presente que Deus me deu aqui em Mauá. A continuidade de um trabalho que eu acredito que tem muito ainda o que crescer, mas que começou sólido, porque pessoas do bem como você estão à frente. Legal. Obrigada. A Luana, eu tentei resumir aqui o currículo da Luana, que é advogada, ela é cristã, ela é professora, ela é fundadora do nosso querido Te Acolher, ela é mestre em ciência ambiental, especialista em educação inclusiva e, que a gente já fala bastante, ela foi eleita a vereadora em São Bernardo do Campo, uma mulher na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, pela neurodiversidade, que a gente vai falar muito sobre isso. Tá bom, gente? Luana, eu queria já começar pelo fim. Eu queria saber como foi esse processo eleitoral seu, porque eu acompanhei, mas assim, a gente quer saber os bastidores, quer saber o dia a dia, ainda mais pra gente, que é da comunidade neuroatípica, ter essa representação. Conta um pouquinho pra gente, assim, como é que foi esse processo. Tia, o que mais, na verdade, para mim, o processo mais difícil foi eu aceitar uma mudança de vida. Então, nós sabíamos que a comunidade de São Bernardo precisava de representatividade. Nós estávamos cansados de simpatizantes, cansados de viver momentos de atenção na comunidade. Então, a gente precisava se representar. Nós lançamos algumas pesquisas em alguns grupos, e aí o meu nome foi o mais cotado. E aí eu tive que vencer um grande desafio, que era um desafio da Luana, de aceitar que eu teria uma mudança de vida. Porque eu tenho minha vida estava muito sistemática, né? Então, o trabalho bem definido, rotina de casa, rotina de trabalho, o que eu ia fazer. E eu sabia que a vitória numa eleição mudaria totalmente a minha vida. Esse conceito de estar vereador é estar à disposição da comunidade, e aí de uma sociedade toda. Então, se hoje a gente tinha 700 pessoas no Te Acolher, agora nós teríamos 800 mil habitantes. Para que a gente tem que dar atenção. Então, o processo foi um processo terapêutico. Eu contei com a ajuda de profissionais que me ajudaram a aceitar a mudança, que foi o mais difícil. Quando eu entendi a mudança, eu aceitei a mudança, eu consegui traçar a estratégia para a eleição, ficou mais fácil. E aí nós começamos um outro processo, que era fazer uma campanha diferente. Eu precisava honrar aquilo que eu tinha de princípio, que eu acreditava que era o certo. Então, eu precisava fazer uma campanha diferente. Eu fiz uma campanha de rua, uma campanha de tete a tete, uma campanha onde eu mesma me apresentava, uma campanha que eu fiz as visitas nas famílias, que já era a rotina nossa, mas apresentando a candidata. Eu investi muito no pessoal, nas pessoas, de estar próximo das pessoas. Eu fiz uma das campanhas com o menor recurso da cidade de São Bernardo do Campo, contando muito que a minha história ela estava me legitimando aquela posição. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu sair vitoriosos num primeiro momento, porque a grande vitória vai ser os próximos 4 anos, conseguindo trabalhar pela comunidade neurodivergente, a trabalhar em prol da cidade e realmente fazer a diferença. Legal. E vale lembrar que, assim, quando uma mãe ganha, quando um representante da comunidade ganha, a comunidade ganha. Exatamente. Então, a sua vitória representa a nossa vitória, né? Por mais que estamos falando de municípios diferentes, a gente está aqui em Mauá, você é de São Bernardo. Mas influencia. Mas é um conjunto, né? Eu fico pensando o quanto hoje, sendo a primeira mãe atípica vereadora em São Bernardo do Campo, quanto hoje eu não vou incentivar para 2028 nós termos representantes em todas as cidades. Sim. Então, para mim, eu fico lisonjeada com a oportunidade de influenciar, sim. E outra, eu não quero ser a única mãe atípica de São Bernardo do Campo vereadora. Eu quero que 2028 venha mais. Sim.
que a gente possa, assim, ter nossa voz. A gente saiu do campo da invisibilidade. Isso eu falo já há uns 2 anos. Eu percebi que em 2022 nós tivemos um movimento no ABC Paulista onde a gente estava saindo da invisibilidade. Lógico, muita gente se aproveitou disso, mas a grande maioria está saindo da margem da sociedade e nós estamos vindo para o centro e dizer, olha, eu sou cidadã, eu tenho voz, eu tenho legitimidade para falar na minha cidade e eu quero ser ouvida. Então, esse é o nosso trabalho. Perfeito. Então, agora a gente vai falar sobre a mãe Luana, né? Que a gente precisa falar também dessa trajetória de mãe, de como que ela traz toda essa experiência, porque além de atuante na causa, ela é mãe, né? Passa por todo esse processo da rotina, de vida, de tudo que a gente sabe dessa jornada atípica, né? Mas antes eu queria falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Eu vou aqui dar destaque para quem faz o nosso podcast acontecer, né? Porque se estamos aqui, são porque pessoas e marcas acreditam também na gente, né? A gente tem aqui o Colégio da Toca e o Caixa Aberta, que é o estúdio de ideias, que a gente tem uma grande gratidão por acreditar nesse projeto. E a Clínica Avaliar, a Isabela Magalhães e 28 Presentes, além da Cimeia Lourenço, que é advogada, que também está com a gente aqui nesse projeto Terça Mental, que estamos dando início com entrevistados que vocês já viram que são de peso. Tivemos aqui no primeiro episódio as Torcidas Inclusivas, que são os nossos amigos também. E agora, Luana, gente, vou falar, vocês estão com um menu, com um cardápio só de coisa boa. Mas vamos lá. Luana, como é que é pra você, assim, todo esse processo? Hoje, o Luan, adolescente, que a gente quer falar disso também. Meu Deus. Tem esse recorte da infância, né? Até pela questão da neurodiversidade, pelo estímulo, né? na questão da infância que a gente precisa ter esse olhar, mas o adulto tá aí, o adolescente tá aí, mas vamos fazer essa linha do tempo, assim, como foi para você o diagnóstico, como foi para você estar mãe, ser mãe e estar com o Luan agora adolescente, gente, meu Deus. Eu passei pelas fases que muitas mães hoje, se você for ver nos nossos movimentos, a maioria das mães são mães solos, são mães... eu falo que eu tenho... Quanto eu admiro a família de vocês, porque você é referência para os homens da comunidade. Obrigado, que eles se espelhem em você, mas a maioria são mães solos, são mães que têm uma trajetória sozinha, e eu não fui diferente, né? O diagnóstico do Luan, não que contribuiu, mas foi uma desculpa para que eu me tornasse uma mãe solo, né? Para que eu tivesse sido responsabilizada a cuidar de tudo sozinha. E hoje eu falo tudo bem, mas na época foi muito difícil, né? Eu tinha um início de uma carreira fora do Brasil, estava começando no futebol, estava começando a me preparar para atuação, e aí o diagnóstico veio e eu voltei para o Brasil, assim, parei de trabalhar fora, eu me separei e fui cuidar do Luan. Então, o mais difícil do diagnóstico do Lu foi que eu aceitei muito fácil o diagnóstico. Mas eu não entendia que determinadas características eram de um diagnóstico, porque para mim era muito próximo daquilo que eu acreditava, daquilo que para mim era o certo. Então também foi um processo de descoberta pessoal. Então eu passei pela descoberta do diagnóstico do Lu, de aprender a ser mãe, porque a mãe do primeiro filho, gente, como é difícil, né? Porque é tudo muito novo. Sim. Eu aprendi a lidar com ele, aprendi a lidar comigo e aprendi esse novo desafio que é ser mãe. Então, o Lu me ensinou muito. O Lu, ele contribuiu para que a Luana fosse uma pessoa melhor. Então, mas foi muito difícil. O diagnóstico do Lu lá fora saiu em 15 dias. Olha. Aqui no Brasil, eu demorei quase 4 anos. Poxa vida. Porque existe um monte de barreira. A gente está falando de 10 anos atrás, né? Era uma outra realidade, Sim. né? 10, 12 anos atrás. 12 anos atrás. Era uma outra realidade. Então, a gente não tinha acesso a profissionais, não tinha quase ninguém no convênio. Era tudo muito caro, muito precário. Eu também estava num processo muito difícil. Eu voltei para casa dos meus pais, sem emprego, sem renda, envergonhada por tudo que eu estava passando, por ter sido vítima de violência doméstica. Então, foi tudo ao mesmo tempo, né? 2013 e 2014 foram anos muito pesados na minha vida, mas foi o ano que eu me descobri e que eu consegui me posicionar. O diagnóstico do Lu, ele contribuiu para que eu pudesse superar tudo isso, porque eu não me permiti
não reagir. A sensação que eu tinha foi assim, poxa, eu não posso terceirizar para minha mãe, para o meu pai, para minhas irmãs e para minha família uma responsabilidade que é minha, e o Lu precisa de mim. Então, eu reagi muito mais rápido porque o Lu recebeu o diagnóstico. Então, o diagnóstico para mim foi positivo nesse ponto. Só que era tudo muito novo, a internet não tinha tantas informações como a gente tem antes, hoje não tinha tantos diálogos, a gente não tinha coletivos, a gente não tinha rede de apoio. Então, eu entendi ali naquele contexto que eu precisava investir muito no conhecimento. Então, Thiago, assim, tudo que era curso, que era possível fazer, eu fazia. Eu colocava o Lu para dormir 9 horas da noite, eu ia para a internet e fazia todos os cursos possíveis. Todos que me aparecia, todos que eu conseguia pagar, eu fazia. Porque eu tinha um compromisso. Quando o Lu recebeu o diagnóstico, eu falei que o Luan teria a melhor mãe que eu pudesse ser. Eu não queria que ele tivesse a melhor mãe do mundo. Porque aí a gente cobra algo que foge dos nossos limites. Perfeito. Mas eu queria ser a melhor mãe que eu poderia ser. Então, eu realmente me dediquei para ele. Errei muito nesse processo. Tá até contando agora nos bastidores, né? O quanto eu prendi o Luan, né? O quanto eu tive receio. E a campanha me ajudou muito a soltá-lo agora. Mas o quanto que eu tinha receio de soltar. Então, essa trajetória do diagnóstico foi diferente de outras famílias, porque o diagnóstico me ajudou. Né? Me ajudou a me entender e me ajudou a reagir diante de tudo aquilo que eu estava vivendo. E até nesse desafio agora de ter um adolescente, né? Porque quando a gente fala, né, na grande maioria hoje, né, com as mães, com crianças, até, vamos fazer um recorte até 8 anos, vai. Mas o Luan tá aí com 14 anos. E nós não temos... o que eu passei com o Lu na primeira infância, que eu não tinha informação, eu tô passando na adolescência. Porque a verdade é que não tem informação para adolescente, né? Primeiro, na rede de saúde pública, a gente não tem atendimento para adolescente. Aí o pessoal fala assim, não tem para ninguém. Tem com muitas ressalvas, nem sempre de boa qualidade, muita demora para consulta, mas na adolescência é zero. Né? A gente sabe que a gente tem um pediatra e depois a gente fala de um clínico geral, um médico da família. Mas e o especialista em adolescência? A gente não tem acesso na rede pública. É uma briga para conseguir. Então, e aí, falando de neurodiversidade, pior. Então, hoje eu tenho um protocolo com o Luan, mas é uma coisa de Luana, não é referência para ninguém. Mas eu criei um protocolo para meu filho para ele trazer. Então, eu entendi que o esporte ajudaria ele no desenvolvimento dele. Olha que legal. Então, hoje o Luan tem hiperfoco no basquete. Olha. Nós usamos a bola de basquete como estratégia para tudo que nós fazemos com ele. Ele bate bola o dia inteiro na minha casa, dentro do apartamento, uma bola silenciosa. Então, beleza. Ele tem a bola. Então, tudo que nós fazemos com o Luan, até ensinar para ele que ele chegou numa idade que ele tem que pensar em faculdade, a gente faz atrás do basquete. Olha que interessante. Então, ele escolheu hoje ser biólogo marinho. É a área de atuação Olha, dele. Vai ser biólogo bacana. marinho. A gente está super incentivando. A advogada aqui queria um advogado, mas tudo bem. E aí, nós estávamos falando, tudo bem, mas você quer estudar onde? Ele falou, mãe, eu quero ir para fora do Brasil. Eu não quero ficar aqui. Olha o meu coração como está, Thiago. Meu Deus do coração céu. de dor. Mas tudo bem. Mas como que você vai se você não sabe o inglês? Se você não quer mais falar inglês? Porque o Luan, ele aprendeu a falar inglês, depois a gente teve a dificuldade no Brasil, e aí ele acabou pegando, assim, aversão ao idioma. Olha só. E eu falei, como que você vai para fora se você não sabe inglês? Então, o que ele está fazendo hoje? Está estudando inglês. Olha. Mas se você não tiver boas notas, se você não tiver uma boa colocação no ensino médio, a faculdade não vai te aceitar. Então, agora ele está preocupado em ir para uma escola que exija mais dele. E aí a gente fala assim, olha, e o basquete vai ser sua rota de fuga, é sua regulação. Então, eu vou incentivar você no basquete, estou te colocando em todos os cursos possíveis de basquete para que você se regule no basquete. Construímos um protocolo do Luan. Que interessante, super, né? Super certo. Super. Meu filho se tornou um adolescente esse ano. Por mais que ele fez 14 anos esse ano, a gente às vezes tem sinal, né? Com 11 anos, a pré-adolescência, 12. Sim. Não, o Luan, ele entrou na adolescência esse ano. A gente percebe, assim, vivendo as etapas da vida, esses ritos de passagem, né? E eu acho que foi para você, então, isso, assim, né? Você percebeu, então, que agora que ele vai viver essa nova fase, assim, né? Ele entrou na adolescência e Que barato. eu tive que entender que a neurodiversidade não limita meu filho. Uma coisa que eu sempre falei, mas que eu podava meu filho. Né? Que assim, meu filho vai ser independente, meu filho é protagonista da própria vida. Eu falo isso para todo mundo, criou até uma frase, né? Somos protagonistas da nossa própria vida. Mas eu precisava aceitar que ser protagonista era entender que existem fases e que ele estava entrando numa nova fase. Então, hoje, por exemplo, o meu filho, ele fica sozinho em casa.
com alguns protocolos de segurança, sim. Sim, lógico. Porque a gente tem que entender que ele é um autista e tem algumas questões que eu preciso lidar. Mas a gente gera alguma independência nele e insere ele na sociedade de uma forma real. Então, aos pouquinhos, a gente está construindo isso com o Lu. A gente tem eu falo bastante isso na saúde mental. A gente tem um conceito de independência e autonomia de forma diferente. Que assim, as pessoas acham que a autonomia é não depender de ninguém. Totalmente A autonomia é você ter vários pontos de dependência. Porque quebrou um aqui, você tem a autonomia de ter, né, vários pontos de dependência. Porque tem gente que fala assim, sou autônomo, não dependo de ninguém. Não imagina. É um equívoco, né? Não, Até porque não dá para viver em sociedade na total independência. Sim, a gente é ser E coletivo. Exatamente. Eu brinquei uma vez com o Luan de explicar que o Luan falou assim, eu não preciso de ninguém. Eu falei, é? Aí eu levei ele para tomar café da tarde. Eu falei assim, quem fez esse pão? Aonde que você colheu? Aonde que você pegou os itens? Como que foi feito? Né? Quem vai cobrar? De onde veio o dinheiro? Assim, nós estamos interligados. Sim. E se a gente entender que viver no coletivo é melhor e saber lidar com as diferenças nos tornam pessoas melhores, nossa, gente, nossa sociedade só vai crescer. Legal. Agora, a gente vai para um quadro que eu particularmente... Até o nome do quadro, ele é sugestivo. É um quadro até oferecido por um dos nossos patrocinadores, o Colégio da Toca, que é o Momento que nos toca. Então, segura aí que vai vir coisa boa. Eu separei aqui, Luana, surpresa, tá? 5 momentos nosso, né? 5 eventos que para a gente comentar, para a gente dialogar aqui sobre eles. Essa aqui é a primeira. Caminhada da Inclusão de Mauá. Fala um pouquinho desse... aqui só para destacar, gente, como tem vários rostos aqui, pessoas que podem não autorizar a imagem, aí eu peguei essas 2 figurinhas aqui, aí eu dei um blur aqui no resto. Mas essa aqui é a caminhada, e fala um pouquinho dela, como surgiu, como que foi essa caminhada da inclusão aqui em Mauá. Em 2022, eu entendi que eu precisava sair de São Bernardo. Na verdade, quem me conhece sabe que eu sou muito espiritual. Eu entendi que Deus estava pedindo para eu expandir limites, né, fronteiras. Então, em 2022, nós começamos um movimento em fevereiro, entendendo que nós precisávamos acolher as famílias que já faziam parte de acolher, mas que eram de outras cidades, parar de focar só em São Bernardo e expandir. Então, 2022 foi o ano da expansão. No ano da expansão, nós entendemos que ações públicas, né, traziam visibilidade para a causa e faziam com que as pessoas entendessem que era um movimento que era sadio para todos nós. Dentro do Te Acolher, a gente tem uma primícia de que eu não posso incluir se eu não conscientizar. Então, é uma forma de conscientização. Em 2022, nós fizemos a primeira caminhada, que foi em Rio Grande da Serra. Foi uma caminhada que nós... E é sempre com o poder público junto, porque por questão de estrutura, então a gente sabe que precisa de acesso e também de uma forma de realmente falar que é da cidade. Sim. Então, em 2022, a gente fez a caminhada da inclusão, a caminhada dos autistas em Rio Grande da Serra, no dia 3 de dezembro, um dia depois do meu aniversário, então eu gravo. E foi muito, muito legal. E através desse movimento de 2022, a gente conheceu pessoas como você. E nós entendemos que, poxa, que legal, vamos legitimar todo mundo. E aí, em 2023, a gente teve um desafio que, inclusive, nós fizemos juntos, que era fazer com que Mauá entendesse que a conscientização era primordial para a gente incluir. Então, você foi brilhante na audiência pública, e é o que eu preciso registrar. O vereador Leonardo, que foi quem fez, né? Abriu as portas e nós começamos a ideia da caminhada, primeira caminhada dos autistas, que não discrimina ou não separa outras militâncias, mas traz legitimidade para a nossa, que é tão invisível. Sim, perfeito. É uma deficiência invisível. E aí nós também somos invisíveis na sociedade, então é uma forma de visibilidade. Outras pessoas se agregaram, tivemos a troca da caminhada do autismo para a caminhada da inclusão, e é o resultado dessa foto. Foi um primeiro movimento em Mauá. Sim, foi o primeiro movimento em Mauá. Um movimento grande, inclusive. Exatamente. Até agradecer o prefeito Marcelo Oliveira, que deu um suporte para a gente. A gente conseguiu colocar bastante gente, outros coletivos, outras instituições. Dialogamos, assim, eu acho de uma forma importante. Exatamente. Você falou da audiência pública, até queria fazer um registro que tivemos recentemente
ainda bem, né? Porque estávamos nessa busca já histórica, que é da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então, Mauá vai ter a Secretaria da Pessoa com Deficiência, coisa que a gente falou na audiência pública. Precisa registrar isso. É importante, A gente precisa registrar duas coisas. E aí, quem me conhece sabe que eu legitimo e, para mim, gratidão é algo que faz parte de caráter. Né? Então, nós precisamos ser gratos. Que a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que entrou no plano de governo do atual prefeito reeleito de Mauá, e parabenizo o Marcelo por isso, mas ele é uma briga, uma luta, um trabalho da neurodiversidade, da comunidade como um todo, da comunidade PCD, e foi muito reforçada na audiência pública. Sim. Então, nós publicamente cobramos, na audiência pública, legitimamos a necessidade da Secretaria. Então, quero te parabenizar, porque você foi à frente disso, e a gente sabe o quanto você contribuiu para que isso chegasse. E essa caminhada, ela, se a gente pode usar, eu vou usar o termo de uma torcida organizada, foi o estopim? Foi estopim para que olhassem para a comunidade na cidade de Mauá. Então, sim, parece que foi só uma caminhada. Não foi só uma caminhada. Não, imagina. Foi o start. Sim. E essa caminhada, ela surgiu numa mesa de um bate-papo, uma conversa, primeiro de um mestrado, que uma colega minha no mestrado me trouxe para Mauá e com você junto. Então, a gente precisa entender que eu fico feliz de ter feito parte da história de Mauá, de ter dado esse primeiro passo. E mais feliz ainda, que eu sei que pessoas como você vão estar à frente. E eu... prefeito, eu posso falar tudo aqui, né? Prefeito Marcelo, conte ação, conte com Te Acolher, porque Mauá ele tem total condição de ser uma cidade de referência na inclusão, e eu acredito que a Secretaria é o primeiro passo para isso. Perfeito. Vamos avançar, gente? Produção? Tem mais histórias aí, tem coisa bonita vindo aí. Opa! Quero saber desse feito aí. A gente falou um pouquinho, né? Mas tem bastidores, tem assuntos aí que eu quero saber. Porque não foi pouco voto, não. Foi 3.403 votos de confiança para uma mãe atípica, para uma pessoa que faz parte da comunidade e é neurodivergente, que tem um olhar sensível à comunidade e que São Bernardo precisava demais. Precisava demais e precisa de você. Chegada a nossa hora. Sim. Hoje eu falo isso mais tranquilamente, mas o medo no percalço da caminhada era grande. Mas eu fui muito acolhida pela cidade de São Bernardo do Campo. Aliás, eu preciso registrar, por mais que eu seja uma mãe atípica, eu não tenho bandeira, né? O meu propósito de vida é representar a comunidade neurodivergente, a comunidade atípica na cidade de São Bernardo do Campo. Alguns outros grupos me apoiaram. E hoje eu tenho uma responsabilidade, né? Eu tenho uma responsabilidade com as igrejas evangélicas que me apoiaram muito nessa trajetória. Primeiro, por aceitar falar de neurodiversidade dentro da igreja. Isso foi uma referência. Eu cheguei em 102 palestras em igrejas sobre neurodiversidade. Olha só. Estou muito feliz. Um segundo, que é o grupo da advocacia. Uma parte da advocacia me ajudou muito, né? Me apoiou. Também são 20 anos no meio jurídico, né? Desde o estágio até... exame de ordem, se tornar advogada, trabalhar. Então, a gente está falando de quase 2 décadas. Então, a gente teve esse apoio, mas, principalmente, o apoio das mulheres. Que legal. Né? Então, no meio do caminho da campanha, a gente teve essa legitimidade de falar, Luana, você precisa ser voz e trazer a representatividade feminina. As mulheres precisam também ter uma representatividade. E São Bernardo bateu o recorde com 5 vereadoras eleitas. Olha só São Bernardo do Campo 2025. Estou muito feliz. Cada uma dentro de um grupo. Importante mas também. Mulheres posicionadas, lideranças, mulheres que realmente fazem a diferença na cidade. Mulheres com história. Então, essa é a grande diferença. Esses 3.403 é um número quase que intuitivo. A gente tinha uma projeção, uma ideia que nós precisávamos chegar em 3.000 a 3.400 votos para ser eleita. Então, nós tínhamos essa projeção. E é isso, assim, a gente, no tete-a-tete, eu devo ter conversado com quase 10.000 pessoas durante toda a campanha.
E foi muito bom, foi muito bom. Foi um grande desafio. Agora eu tenho uma representatividade, mas uma responsabilidade com 800, né? Não mais com 3.400. Eu tenho um grande carinho por São Bernardo, né? Minha família de São Bernardo, Santo André. Enfim, eu sou cidadão do ABC, né? Assim como você. Então, quando a gente vê você representando... Tô aqui com uma vereadora de São Bernardo do Campo, gente, da Neurodiversidade. Você acha que o coletivo aqui, ter ação, ter acolher, não é fraco, não. Bom, vamos lá. Você falou de formação, você falou do seu papel enquanto palestrante, que é fundamental, tanto nas capacitações pública, privada, nas igrejas. É um recorte muito significativo, muito importante que a gente traz aqui. É tudo surpresa aqui, tá, gente? Estou pegando a Luana aqui no improviso para ela contar um pouquinho para a gente. Porque a Luana também tem essa atuação, né? Que é as capacitações, que são as formações. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, que é importante, né? A gente fala tanto da conscientização, de ser agente multiplicador, então tá à frente, assim como a gente está agora, falando para várias pessoas através de um podcast, ou a gente fala nas redes sociais, ou nas rodas de conversa, tá nesses momentos de formação, é muito significativo, né? Cada um sai daí... também a gente, Exatamente. Né? Eu costumo dizer que, assim, quando você está num ambiente que fala de inclusão, você sai e olha a inclusão para o seu redor. Sim. Então, você é uma pessoa que faz muito bem isso. E conta um pouquinho para a gente. Em 2018, eu percebi que eu precisava conscientizar. Então, a filosofia do Tia Acolher de que para incluir tem que conscientizar nasceu em 2018. Quando a gente ainda chamava Família Azul, a gente nem chamava ainda de Tia Acolher. Olha. A gente, o Tia Acolher veio o nome que o Luan criou depois. Né? Então, eu percebi. E aí eu percebi que eu não podia... As pessoas me olhavam muito como a mãe do autista. E aí isso não me legitimava, apesar de eu achar um grande equívoco isso, mas as pessoas falam assim, mas ela vai falar sobre rotina de família. E eu falei, não, eu quero me especializar e vou me dedicar. Eu tenho licenciatura em educação especial, tenho pós em educação especial, terminando agora uma pós com ênfase em autismo. Então, a gente se preparou. Sim. E aí eu reuni um grupo de profissionais que, na época, estavam comigo, e a gente fez um protocolo que todo mundo precisava saber sobre o autismo. Existem muitas teorias, principalmente na área da educação, isso é uma escola estadual, elas recebem muitas teorias, mas pouca vivência prática ou exercícios práticos que ajudem elas a aplicar no dia a dia. Então, nós criamos um protocolo da educação. Esse protocolo nós ofertamos de forma gratuita nas escolas municipais e estaduais para que a gente traga recurso para os professores. Porque a maior dificuldade dos professores é que eles não entendem como o corpo do autista funciona. É isso. Porque se eu conheço o corpo, eu entendo que aquilo é uma manifestação de uma disfunção sensorial, que aquilo é uma crise, o que é um MET-Down. Eu entendo o que é, e aí eu sei como reagir. Então, nós temos esse protocolo. Esse protocolo, em 2018, nós começamos a aplicar. Foi muito difícil conseguir. Então, a gente está falando de 2018 para 2024. Isso são 6 anos. Tivemos uma pandemia no meio do caminho. Então, teve bastante dificuldade de aceitação. Mas, de 2022 para cá, nós conseguimos divulgar isso de uma forma bem recorrente. Já fomos para outros estados, levamos treinamento. E, com isso, pouca gente sabe, mas eu sou empresária, sou o presidente do Tia Acolher Brasil, né? Saindo agora. Então, fico só como fundadora. Mas eu também tenho uma empresa chamada Kadoshi, que é uma empresa de treinamento e aperfeiçoamento profissional, onde nós preparamos as empresas para recepcionar o consumidor neuroatípico e também para poder levar treinamento e formações em outras áreas. Né? Então, a gente tem vários treinamentos e formações para empresas. Nós preparamos as empresas para atender uma diversidade. Perfeito. Esse é o nosso carro-chefe. Por isso que nós levamos treinamento para os shoppings, para a GCM de São Bernardo do Campo, Tiro de Guerra de São Bernardo do Campo, São Bernardo Plaza, Metrópole, Senac, Fábrica de Cultura, SP Market, Top Center e uma rede de mercado chamada Enxuto, no interior de São Paulo. E hoje eu cuido de todo um protocolo de inclusão num hotel chamado Terras Altas. Olha. Que mas todo o protocolo mesmo. Então, hoje eu sou especialista em mentoria de inclusão. Essa escola específica é um trabalho voluntário que nós realizamos, porque eu entendo que se eu levar informação, eu consigo conscientizar. Muita gente fala assim para mim, Luana, mas aonde você vai tirar proveito nisso? Todo mundo me pergunta isso. Eu falo, eu estou preparando para a minha descendência uma sociedade mais inclusiva. Perfeito. Porque eu não sei se meu neto vai ser autista. Eu não sei. Sim. Eu sei que meu filho é autista.
Mas qual o legado que eu quero deixar? Isso aqui é uma questão de legado. Sim. E além do que, uma sociedade inclusiva e acessível, todos ganham. A gente sempre fala da deficiência congênita, mas também existe a deficiência adquirida. Né? As pessoas podem também se tornar uma pessoa com deficiência, né? E agora a gente vai para esse momento aqui que, para mim, particularmente, foi muito emocionante de ver, de acompanhar todo esse processo, de ver vocês em família. E, enfim, eu não vou me alongar aqui, porque eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Essa foi uma formação na igreja também, né? Uma formação aqui. Foi um treinamento, uma formação. E o legal, Thiago, que o Luan é envolvido na formação. Ah, que bacana. O Luan, ele é participante. Quando ele quer, né? Porque tem hora que não dá pra vir. Mas a gente tem dentro do protocolo, nós temos uma parte que é do Luan, onde ele fala sobre neurodiversidade. Eu sempre fiz questão do meu filho saber que ele é autista e que isso não era algo para ele se apoiar, mas era algo para ele conhecer, para ele se entender. A busca do autoconhecimento deveria ser para todos nós, Sim. né? E aí eu fiz isso com o Luan. Então, o Luan, ele tem conhecimento do que ele é, né? Quais são as limitações dele, e a busca dele é expandir os limites dele. Isso ele tem como propósito de vida com 14 anos. Esse é um momento que a gente está em família. Eu só consegui chegar onde eu cheguei hoje, porque no meio do meu percurso como mãe atípica, como mãe do Luan, eu conheci uma pessoa que assumiu ser pai atípico, tá até aqui com a gente. Eu falo que ele não pode reclamar de nada, porque ele escolheu. Ele é pai atípico por opção, por escolha. Ele tem um perfil bonito, né? Barba, óculos. Gosto. Particularmente, eu acho... E esse é um momento muito nosso. E nós somos isso, Thiago. Quem não conhece sabe que nós somos assim. Muita gente pergunta, você e seu marido estão em tudo que é lugar juntos. Estamos. Porque ele vive isso, né? Eu não sou um personagem. As pessoas acham que a gente cria personagem pós-política. Eu sou a Luana. A Luana que é neurodivergente, que está se descobrindo. E está vendo o quanto é difícil uma mulher receber um diagnóstico. Principalmente adulta. O quanto as barreiras que eu estou vivenciando. O próprio preconceito de achar que nós não temos direito a ter um diagnóstico. Né? Que tem um filho atípico. Que tem um marido que está se descobrindo neurodivergente. Olha só, isso aí é... E é uma barreira, porque eu tenho uma paciência de explicar sobre neurodiversidade com todo mundo. Mas eu vivo agora em casa uma pessoa que está se descobrindo também. Então, é uma família que é uma família cheia de falhas, mas é uma família que você sempre vai ver juntos. Né? E sempre com Deus como centro na nossa vida. Eu respeito todas as religiões. Quem me conhece sabe o quanto eu tenho amor pela fé. E o que eu posso te entregar é aquilo que eu tenho de melhor. E o que eu tenho de melhor não sou eu, mas quem está, né? Quem eu creio, né? Quem eu sigo, que é Deus. Então, é isso. Nosso momento é sempre de oração, de devoção, de entrega, de saber de que Ele estando no centro de todas as coisas, tudo é possível. E a gente pode todas as coisas. Esse é esse momento. Eu amo essa foto. Então... Tão simples, né? Sim, tão simbólica. Acho que traduz muito bem vocês, assim. Então, a produção acertou em escolher. E aqui... Onde tudo começou? Aqui é uma troca de papéis, parece, né? Apesar que, assim, deixa eu só fazer um recorte importante do que a Luana falou. Que a Luana falou sobre formação, né? E, gente, formação é importante termos com pessoas capacitadas. Exatamente. Luana acabou de falar aqui o currículo dela, né? Quanto que ela se prepara para ser uma agente multiplicadora. A gente também, esse ano de 2024, né? Tá até tendo uma trend, né? Como eu posso ser triste ser. Então, esse ano a gente também aqui em Mauá fez formação junto com a Patrícia do Multiinclusão, né? O Tiação, o Thiago, a Regiane. Somos, né, especializados, formados, somos da área, profissionais há décadas trabalhando com saúde mental, com inclusão. Enfim, então isso é muito importante. Você chegar num lugar que tem fala, aqui tem o selo, aqui tem um adesivo, aqui tem isso, aquilo, mas quem capacitou, quem ajudou, quem orientou, quem deu suporte e quem é a gente que ainda... Porque você chegar lá e dar uma palestra, mas se você está para aquele lugar, né? Então acho que suas capacitações têm esse diferencial por conta disso. Palestra, eu posso palestrar sobre a minha vida. Eu posso contar a minha história. Formação é preparar futuro. Perfeito. Palestra influencia, impacta, mas eu tenho a liberdade de contar quem eu sou.
Eu posso fazer uma palestra contando a minha história. Agora, formação, eu estou preparando. Para eu formar, eu tenho que ser formado. Eu falo isso para todo mundo. Para eu te formar, eu preciso estar formado naquilo. Eu preciso estudar, eu preciso me capacitar. Eu falo muito isso para as mães. Eu busco muito formação para dentro do Te Acolher. Inclusive, a gente tem convênio com a faculdade para as mães estudarem, para que elas possam ser multiplicadoras de conhecimento também técnico. E aí, por exemplo, quando a gente fala de você, fala de sua esposa, fala dessa família que eu gosto tanto, nós não estamos... E aí eu separo. São família típica, que vive a tipicidade dentro de casa, que pode palestrar sobre a vida. Mas vocês também podem formar, porque vocês se prepararam para isso. Vocês são profissionais disso. Né? Você não entrou na comunidade da saúde mental por causa de um diagnóstico, mas você é um profissional que está envolvido há mais de uma década nisso. Isso te legitima. Né? Então, eu tomo muito cuidado. E quem vê, às vezes, o pessoal fala assim, mas você não estava em palestra tal, você não estava em formação tal. Porque eu tenho uma responsabilidade social. Então, eu preciso legitimar formações com pessoas que são capacitadas para formar. Senão, a gente vai cair naquela situação que a gente viveu muito nos últimos 2 anos, de pessoas com conhecimentos errôneos, né? Aplicando, inclusive, técnicas nos próprios filhos, porque foi numa formação e falaram que era para aplicar determinada técnica, isso regrediu. Sim. E eu vivi muito isso esse ano. Infelizmente tem. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Acaba virando um comércio, né? Acaba virando um mercado e a gente não pode cair nesse conto, tem que sempre ser combatente. E essa foto aí, eu não vou falar não, quem vai falar vai ser você, porque você começou. Que me chamou. O Te Acolher Brasil, ele tinha um podcast, que inclusive foi um presente que eu ganhei do estúdio Os Maias, do Rambo. Do Rambo querido. Do Rambo querido. E estamos de volta a partir de janeiro de 2025, hein? Nós tínhamos podcast por isso, nós queríamos levar a formação. Só que eu entendia que eu tinha uma limitação de conhecimento em determinada área, então eu precisava trazer profissionais. Então, a minha preocupação era trazer profissionais e intermediar. Eu trazia profissionais e trazia a vivência da família típica. Você veio para o Te Acolher como um profissional da área da saúde mental. Apresentado pela minha irmã, Natasha Martins, aí, ó. A Natasha Martins, para falar sobre saúde mental. E a gente falou muito sobre comunicação. Foi verdade. Muito sobre comunicação. Foi bem legal. E aí, esse foi onde tudo começou. Nós começamos no podcast, estamos continuando no podcast, vamos continuar, porque é um meio de comunicação que é riquíssimo. O Te Acolher, ele fazia semanal o podcast, nós ficamos 1 ano semanal. Por uma questão de rotina e de evento e de ações, era impossível manter. Aí agora a gente volta no dia 1º de janeiro a gravar, não mais a Luana, porque a Luana não é a presidente do Te Acolher, mas as presidentes do Te Acolher assumem o podcast aí mensal para falar do Te Acolher Brasil e trazer isso, informação e conscientização. Esse episódio foi riquíssimo, gerou vários cortes que são utilizados em palestras, eu fiquei sabendo, hein? Olha só! Para falar sobre neurodiversidade. Por quê? A gente tinha uma barreira sobre a questão de comunicação, né? Nós temos um viés de falar que autista tem falha de comunicação, logo ele não se comunica. Errado. Sim. Autista tem falha de comunicação, logo a comunicação dele é diferente. Perfeito. Então, nós vamos legitimar essa comunicação e trazer mecanismos para que a linguagem, né, que ele tem falha de linguagem, mas ele tem uma linguagem. Então, como que a gente pode trazer para a sociedade uma forma de se comunicar e como eu posso desenvolver essa linguagem com eles? E foi isso que a gente tratou nesse episódio, foi belíssimo. Sim, foi muito legal. Falar de comunicação é uma coisa... Eu, particularmente, gosto muito, né? É na minha área de formação. E comunicar o que você bem disse, né? Acho que desde os tempos da caverna é o emissor, a mensagem, o receptor. Isso. Então, assim, quando a gente decodifica essa mensagem, como a gente entende, né? Porque se a definição de comunicação fosse pelo autista, o autista ia falar, a sociedade não sabe se comunicar comigo. E foi muito legal mesmo, eu sou grato. Eu ia te trazer um presente desse dia, mas a minha falha de organização não me permitiu. Você esqueceu algo lá naquele dia. Verdade, meu guarda-chuva. Até hoje tá na minha casa. Toda vez eu coloco, eu vou te trazer e nunca trago. Esse episódio tem 2 anos já. Nossa, olha só. 2 em 2 anos. Foi uma benção. 2 anos. Foi acho que nessa época, não foi? 2022. Final de ano? Ou não? Setembro, por aí. Bom, esse foi o nosso quadro patrocinado pelo Colégio da Toca, Momentos que nos toca, que toca, né, gente? Foi tão gostoso, né? Legal rever essas fotos, ver esses momentos.
lembrar um pouquinho, porque a trajetória, né? Aquela velha frase, quem tem história não se apaga, né? E só conta a história quem faz, quem participa dela. E eu queria também falar um pouquinho do Te Acolher pro ano que vem. Você falou do podcast, mas eu quero saber também de mais coisas, assim, que você está planejando. Enfim, porque agora, como vereadora, que eu também quero pegar nesse ponto, ainda a gente, né, vai falar um pouquinho disso, mas sobre o Te Acolher, né, o impacto que o Te Acolher ele tem para a neurodiversidade, que ele vai continuar fazendo e qual que é seus objetivos aí? Seria muito egoísta da minha parte querer continuar a ser presidente do Te Acolher, sabendo que eu vou ter um tempo menor para me dedicar a ele o ano que vem. E lembra que eu te falei que o que eu mais sofri foi as mudanças? Porque uma pessoa chegou para mim e falou assim: tá, você é candidata a vereadora, você vai sair do Te Acolher? E aí aquele foi um baque para mim, porque eu Te Acolher é como se fosse um filho, né? Um filho que eu me dediquei muito, durante muitos anos, né? Eu não lembro da minha vida antes do Te Acolher, né? Então, é muita dedicação. Vocês estão à frente do Tia Ação, vocês veem, é o tempo inteiro Tia Ação. E aí, quando me falaram isso, eu achei que foi ofensivo. A pessoa estava me agredindo, estava tentando me roubar. E aí eu fui refletir. E a gente sabe como a gente tem uma rigidez com mudança. E depois de alguns meses eu entendi, poxa, real, o Te Acolher merece mais. Então, o Te Acolher passou por uma reformulação na diretoria. Nós temos as acolhedoras, que são mães atípicas, que cuidam dos grupos de WhatsApp, que estão ali no dia a dia. Tem você como coordenador aqui de Mauá, porque eu preciso de coordenações municipais, pessoas que vivem o município, né, que vivem o dia a dia, para que a gente possa tratar. E não tem impedimento nenhum de você ser presidente de um instituto e coordenador do Te Acolher. Sim, sim. Né? Até porque a visão do Te Acolher sempre foi essa questão de eu vou para a cidade e incentivo o que tem de melhor na cidade. Sim. O melhor que para mim que tem em Mauá é Tia Ação. Então, vamos legitimar a Tia Ação. Sim, perfeito. Mas o Te Acolher precisou passar por uma reformulação. E aí, o que eu pensei? A Luana fazia tudo. A Luana precisa entender que ela fazia tudo, mas fazia menos, né? Então, precisa fazer mais. Então, o Te Acolher passou por essa reformulação. Nós anunciamos agora, no final de dezembro, a nova diretoria do Te Acolher Brasil. Hoje, ela vem com uma presidente e uma vice-presidente. Olha que legal. Uma presidente que é mãe atípica, mas também é uma profissional. Olha que você falou de questão. Sim, perfeito. Ela está na área da contabilidade, mas tem quase mais de 10 anos de experiência em instituições sociais. Que faz toda a diferença. Atua na PAI. Então, ela tem um conhecimento, um currículo que nos ajuda a expandir o Te Acolher. A vice-presidente é uma neuroatípica, mãe de neuroatípico. Né? E também profissional na área de fisioterapia. Então, nós pegamos pessoas que são... Tem um olhar já profissional. Que vai ter os dois. Sim, perfeito. É isso que é a nossa preocupação. Então, elas assumem a presidência e a vice-presidência. Estão sendo muito pacientes comigo para a transição. Estão fazendo com muito cuidado, com muito amor. Mas a gente continua com as coordenações municipais. O objetivo do Te Acolher é expandir a conscientização. Então, o Te Acolher vai aumentar, sim, a sua atuação. Eu fico como fundadora do Te Acolher. Eu falo que ele nunca vai deixar de fazer parte da minha história. Mas eu preciso legitimar outras mulheres, né, outros homens, para que eles deem continuidade a esse legado. Né? O Te Acolher, no fundo, não é da Luana. O Te Acolher é da comunidade. Então, eu entendi. E não está doendo mais. Está elaborado. Isso. Não está doendo mais. O Te Acolher vai sempre estar no meu coração. Vou estar envolvida o tempo inteiro com o Te Acolher. Não adianta, né? Vou estar lá. Mas hoje eu sou membro do Te Acolher. E tudo bem. A roda gira. Sim, né? Perfeito. Mas foi difícil, hein? Eu imagino. Meu Deus. E o Te Acolher tem muito agora para crescer. O Te Acolher está em atuação em 18 cidades. Então, assim, não dá mais, né? De a gente... Não é mais o filho, né? É uma instituição com marca registrada, é uma instituição legalizada, é uma instituição que está agora tirando suas certificações, é uma instituição que pode atuar em 18 cidades, porque tem histórico nessas 18 cidades, é uma instituição que ela pode legitimar outras instituições, ela vai ser um guarda-chuva para as instituições que querem. Então, as outras cidades, as instituições que querem ser legítimas na causa, nós vamos fortalecer. Tá? Nós estamos ali para fortalecer. Meu objetivo, que toda cidade tenha seu grupo legitimado.
Isso é extremamente E importante. não Né? no controle do te acolher. Sim, perfeito. Né? Porque você percebe que muita gente faz movimento, mas para ficar no controle. Sim. Mas está no meu domínio. Não é a função do te acolher. E é isso. O te acolher vai focar muito na educação, porque faz parte do nosso estatuto, levando formação e treinamento, né, para outras cidades. Mas sem esquecer que o Te Acolher é uma instituição cristã. Então, ela tem como base assim, um evangelismo, ela tem como base levar a palavra, ela tem como base preparar as igrejas para incluir. Então, as meninas vêm com uma nova missão, que é expandir o Te Acolher, mas trazendo mais formação para as famílias. O objetivo de Te Acolher, 10 formações em 2025, em 10 áreas distintas. Né? Olha, Então, legal. e incentivar a faculdade. Elas precisam ir para a faculdade. Sim, importante. A gente precisa legitimar as famílias. Então, a gente já também tem uma instituição que nos apoia, que inclusive dá bolsa de estudo dentro do Te Acolher, até 70% de desconto. A gente tem um trabalho bem forte com ela. E é isso, o Te Acolher vai crescer. Quando você falou do filho, eu me identifico muito, porque uma vez eu falei exatamente isso, né? Eu falei assim, até brincando com o Mariano, né? Eu falei, Mariano, o Tia Ação nasceu por você, né? E até emocionado e tal. E aí a Rê até falou algo que eu achei tão poético, tão bonito, que ela falou assim, o seu amor pelo nosso filho é tão grande que você quis criar um movimento para transbordar para outros corações, assim, né? E eu falei, então é isso. Então eu até me identifico com você. Eu sei que é difícil. E aí, quando chegar na adolescência, eu acho que a adolescência do Luan me mudou de novo. O Luan me mudou de novo. Que eu falei assim, poxa, eu preciso preparar meu filho para o mundo. Não, eu não quero que ele seja dependente de outras pessoas em coisas que ele pode ser independente. Né? Ele precisa ter pontos de apoio, mas ele precisa buscar romper alguns limites. Sim. Inclusive ser apoio. Ele vai ser essa vai ser pessoa. Das pessoas. Ele vai ser influenciador. E aí eu falei assim, poxa, mas o Te Acolher também. O Te Acolher também. O Te Acolher precisa romper essa barreira. O Te Acolher é mais que a Luana. O Te Acolher nasceu pelo Luan. Nasceu pelo que eu vivo com o Luan. Mas pode ser que o Luan não queira seguir com o Te Acolher. Pode ser que o Luan, Deus levantou ele para outras coisas. E tudo bem. Nós estamos levantando outras famílias que vão estar à frente. É isso. E isso vai perpetuar. A gente vai ao Instituto Sena. O Sena se foi, mas o Instituto está aí. Né? Legitimando ele, a história dele. E é isso que eu acredito muito. Então, penso grande para o Te Acolher? Com certeza. Com certeza. E agora eu quero falar, não com a fundadora, com a ex-presidente do Te Acolher, mas eu quero falar com a excelentíssima vereadora, né, eleita, Luana. Luana, a gente falou, né, brevemente em 2 momentos aqui da sua eleição, mas qual a sua projeção assim, para o ano que vem? Porque a gente imagina, né, eu imagino, os grandes desafios que a gente tem na vida pública, né, os grandes desafios que a gente precisa ter também, né? Os grandes desafios que a gente compra, né? Para a gente estar nessas batalhas. Não vai ser fácil, né? Já te garanto isso, por conta até da comunidade neuroatípica está sempre na luta, né, por inclusão, mas vai ser prazeroso porque temos lá você. Mas qual que é esse seu momento, assim, de estar vivendo essa expectativa, estar vivendo o sentimento de ter conquistado, porque foi uma dura batalha, eu acompanhei, eu vi, mas qual que é agora esse momento de expectativa? Vai virar agora no calendário, um ano, e a gente vai ter não a vereadora eleita, mas vai ter a excelentíssima vereadora de São Bernardo do Campo, Luana Eloá. As pessoas precisam entender que por trás da Luana neurodivergente, na mãe atípica, tem uma advogada, tem uma mulher, tem uma empresária, que tem conhecimento. Então, por muito tempo, eu não me legitimei. A gente tem essa mania, né, Thiago? Alguém falou que você é minha versão masculina, né? E eu sou sua versão feminina. Só para registrar. Mas a gente esquece de tudo aquilo que nós construímos e de tudo aquilo que nós nos aperfeiçoamos ao longo dos anos para estar na posição que nós estamos hoje. Então, eu entendo que hoje é reflexo de tudo aquilo que eu passei, mas que eu me aperfeiçoei. Então, as pessoas vão precisar... E aí, quando eu falo pessoas, estou falando que o poder legislativo ele vai ter que entender que a mãe atípica é quem eu sou, mas eu não posso levar a palavra mãe como a essência de quem eu sou. Porque, assim, dá a ideia de que, como mãe, há uma permissão e uma fala mais
infantilizado ou familiar. Não, ali tem uma vereadora eleita que não está ainda hoje. Eu tenho uma perspectiva que eu não serei situação e nem serei oposição. Eu estarei em prol da comunidade. Então, aquilo que é bom para a comunidade, eu vou me posicionar. Aquilo que não for bom para a comunidade, eu vou me posicionar contrária. Porque eu preciso legitimar os 3.403 votos que eu tive. Perfeito. Né? Eu preciso honrar a minha história. Então, eu estou sendo muito dura nesse ponto. Estou aberta a diálogo. Quem me conhece sabe que eu sempre fui do diálogo. Sempre fui mais diplomata do que qualquer outra coisa. Mas desde que respeitem a eleição. E aí, dentro disso, eu estou representando as mulheres. Eu não posso esquecer do público feminino. E aí eu tenho uma grande barreira de as pessoas também usarem o fato de ter 5 mulheres eleitas em São Bernardo do Campo para falar que o Legislativo de São Bernardo do Campo é um legislativo que apoia a mulher. E não é isso. Não, a sociedade, a gente sabe que não, né? Então, a gente precisa entender que existem barreiras que precisam ser superadas, né? Nós temos um desafio no dia 1º de janeiro. Nós tomamos posse e temos a eleição da mesa. Né? Então, para ser representativa a mesa, tem que ter mulher na mesa. Perfeito. Então, fazer com que eles entendam isso e aí entender que isso faz parte de uma construção histórica da cidade de São Bernardo do Campo. Nós tivemos uma presidente até hoje. Olha só. Né? Então, a gente precisa legitimar. Sim. Então, eu estou numa construção, não uma construção, mas eu estou numa revelação para que eles entendam que nós estamos posicionados. E eles vão ter também que entender que agora tem maneira divergente lá dentro. Algumas adaptações são necessárias, Sim. até para que seja um legislativo inclusivo. Não posso falar de inclusão da porta para fora, tem que falar da porta para dentro. Correto. Então, isso a gente está caminhando, aguardando para saber quem vai ser o presidente da Câmara, que a gente possa trazer as adaptações que são necessárias para que eu tenha condição de legislar, para que eu tenha condição de atuar. Tá? Porque além do que, a gente fala assim, né? Eu até perguntei para a Luana sobre a expectativa de ser vereadora, mas pela questão, digamos assim, burocrática, Sim. né? Pelo cumprimento do que você vai representar. Mas o seu papel entre ser vereadora sem mandato já está aí há algum tempo. Né? Você já está legislando, você já está propondo projetos de lei, você já está representando a sociedade são bernardense e a comunidade atípica já faz um tempo. Então, assim, lógico, agora a gente vai ter ali legitimado a vereadora Luana Eloá, que vai responder a parte burocrática. Que gera mais responsabilidade no sentido de... eu tenho uma responsabilidade hoje de fazer uma prestação de conta para a sociedade. Né? A gente precisa mostrar o que está sendo feito. Por outro lado, a gente precisa ouvir mais. E eu não estou ali para legislar para te acolher. Né? Eu falo isso para todo mundo, para todas as comunidades, para a comunidade como um todo. E para toda a sociedade, independente se ela é PCD ou não. Então, a gente tem que ter esse olhar. Mas a gente tem alguns tabus que a gente precisa superar. Né? Eu sou a primeira de muita coisa dentro do legislativo. Olha que então, legal. tabus que estão sendo quebrados, que estão sendo superados. Né? E eu conto que os nobres vereadores que foram eleitos tenham esse olhar para a inclusão, né? Mas entendendo. Então, por exemplo, nós temos em São Bernardo o Autistas Day, que é um evento que eu, sem ser vereadora, né, influenciei o surgimento em São Bernardo do Campo. Nós tivemos a caminhada, gigante. Se tornou com apoio da Secretaria da Cidadania, né, que entendeu que era necessário, e nós fizemos. O Te Acolher fez parte disso. Né? Só que a gente precisa, todo ano você precisa superar algo. O próximo ano precisa envolver toda a comunidade. Ele precisa trazer conhecimento, formação, informação. Né? Por que não a vereadora que é neurotípica está à frente? É um tabu que a gente vai ter. Sim. Né? Porque o ano passado, os outros anos, a gente não teve representante da neurodiversidade no legislativo, logo, não tinha. Então, são tabus que a gente vai ter que... São situações que a gente precisa vivenciar. Mas a grande barreira que eu tenho hoje no legislativo, e não uma barreira, mas algo que a gente tem que trazer para a discussão, é o 1º de janeiro. É a formação da mesa. É um ato necessário ser discutido. E por que não nós não termos uma mulher lá que represente as mulheres, e aí, consequentemente, abre-se oportunidade de discutir coisas que são necessárias para São Bernardo do Campo. Eu faço coro, né, o que você está dizendo, porque a gente costuma também falar muito com os nossos pares, né? E é um desafio grande, como você bem disse, traz furar essa bolha, como fala a expressão. A gente vê, por exemplo, vários casos de bullying, né? Eu vi recentemente
uma criança que chegou na mãe, que estava sofrendo bullying na escola, que a mãe era neurodivergente. E aí ele chegou: mãe, estão caçoando que a senhora é neurodivergente. Ah, estão caçoando que a senhora, um outro caso, a senhora tem uma deficiência física. E aí, olha a importância da gente falar sobre inclusão, não pra gente, que a gente sabe a importância da inclusão, mas para quem é de fora, né? E principalmente nessa parte educacional, para as crianças, enfim. Bom, gente, o Terça Mental é um oferecimento. Eu vou falar mais uma vez aqui dos nossos patrocinadores, que é extremamente importante, porque a gente está aqui por conta deles, né? Extremamente relevante esse crédito, né? Essa visão que eles têm e essa atuação que eles têm, né? Porque são também empresas, têm olhares de inclusão. Esse também é uma premissa para estar com a gente aqui, né? Que é o Colégio da Toca, que é a Caixa Aberta, o Estúdio de Ideias, a Clínica Avaliar, a Isabela Magalhães, que tem um curso, gente, depois vocês conferem lá no Instagram, que é o Comunicar em Par, um curso excelente, tá também disponível, tem mais informações no Instagram da Isabela Magalhães, e a 28 Presentes, que está aqui presenteando por meio do Colégio da Toca essas canecas para os nossos convidados, e é isso. Gente, obrigado, a gente vai continuar aqui com a Luana, a gente vai fazer agora as considerações finais, infelizmente, porque a gente tem assunto para muito tempo. Mas eu queria, Luana, já agradecer você ter vindo aqui nesse episódio que é o nosso especial de Natal. Né? Já estou ouvindo o Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. A gente está aqui fechando o ano da melhor forma possível. Amém. Um ano que foi um ano de muita batalha. Eu acompanhei, foi muita batalha para você. Para mim também, né? A gente comemora vitórias, mas a gente também, infelizmente, lembra de derrotas, lembra de perseguições, de calúnias, mas lembra também que a gente tem um ao outro, a gente tem coisas boas para se viver, tem vitória no final. E eu queria que você fechasse, desse sua contribuição aqui, falasse o que você precisa, desse seu recado, porque várias pessoas estavam esperando você falar. Várias pessoas esperam você falar com a sua referência à comunidade. Obrigado, viu? Eu que tenho que agradecer, primeiro pela sua amizade, que podem tentar o que for, mas pessoas que sabem que são posicionadas, a gente não permite que interfiram em nós. A certeza que eu tinha que eu estava no caminho certo foi quando pessoas que nada fazem começaram a gritar, começaram a se manifestar. Quando pessoas que gritam muito, mas pouca mão coloca, começaram a contrariar. E aí eu entendi que eu estava no caminho certo. E aí eu queria deixar essa mensagem para você. Opa! Você está no caminho certo. Mauá precisa do Tiação. Mauá precisa do Tiago. Mauá ganha com o Tiago. Né? Você não é um pai atípico. Você é um pai atípico, um profissional, um neurodivergente, legitimado na causa. Ninguém tem obrigação, como mãe atípica ou pai atípico, ser militante. Não, porque o nosso dia a dia já é difícil. Verdade. Mas com aqueles que dispõem, eles precisam entender que, além de eu me dispor, eu preciso me aperfeiçoar para representar. E é isso que você faz, é isso que a Rê faz. Então, parabéns pelo excelente trabalho. Você sempre vai ter o apoio do Te Acolher Brasil e você sempre vai ter o apoio da Luana Eloá para todas as ações de Mauá. Né? A gente tem esse limite territorial legislativo, mas a contribuição para a comunidade atípica não tem limites territoriais. Então, quando Mauá cresce, São Bernardo cresce, Diadema cresce, Santo André cresce. Então, nós precisamos sempre valorizar, né, as outras cidades para que São Bernardo também cresça. Então, eu conto com você para que em 2025 a gente possa fazer mais por Mauá. Pode ter certeza. Te Acolher Mauá continua com um belíssimo trabalho, com a sua coordenação, né, com o seu trabalho, mas eu queria te lançar um desafio. Opa! Isso aqui ó, não tem nada combinado, meu Deus do céu. Que você leve a sua contribuição profissional para São Bernardo do Campo. Né? Que você vá para nós palestrar no plenário lá de São Bernardo do Campo. Opa, já. Levando seu conhecimento, e que eu quero estender esse convite à Rê, para que ela também vá. A formação que vocês derem em Mauá, ela é necessária em todos os territórios. Então, vamos levar isso. É um compromisso que eu assumi com São Bernardo do Campo, de levar formação e informação para a comunidade atípica, e eu conto muito vocês, como profissionais, para estarem lá. O Tiação hoje não é mais uma comunidade atípica, um coletivo Mauá somente, mas é um coletivo brasileiro.
Brasil. E eu quero abrir esse trabalho em São Bernardo do Campo com vocês, comigo. Então, esse é um convite que eu estou fazendo publicamente. A comunidade precisa. E aí, com isso, eu contribuo de elas entenderem que o aperfeiçoamento faz parte daquele que quer falar e estar na causa. Né? Movimento de grito, muitos fazem. Dedicação é algo de muita entrega e de muita renúncia. E aí a renúncia dói. E eu estou pronta para renunciar mais. E eu sei que você também. E esse é o nosso chamado de vida. Então, quero agradecer a todos aqueles que me apoiaram em 2024. Foi um ano que, para mim, foi incrível. Foi um ano que eu aprendi muito. Mas foi um ano que eu entendi que as minhas dificuldades de regulação, que as minhas rigidez poderiam ser superadas, né? E a campanha me ajudou muito nisso, né? Então, agradecer a todos que me apoiaram, a todos que mandaram mensagem, a todos que mandavam pedindo de foto, volta na Luana, ajuda a Luana, não sou de São Bernardo, mas ajuda. Isso foi muito importante. Eu me senti muito amada em 2024, muito amada. Tanto é que qualquer manifestação contrária não surtia efeito, porque eu recebi muito amor. E eu tenho certeza que isso vai ser retribuído ao longo dos próximos 4 anos com muita dedicação. Eu me encontrei na política. Eu sei o que eu tenho que fazer. E isso é muito legal. E eu espero e oro a Deus para que Mauá, em 2028, também tenha isso. Também viva isso. E eu conto muito. E aqui, Tiago, Rê, que vocês estejam, sim, pensando nessa construção. Não é errado. Errado é a gente deixar pessoas que não nos entendem nos representar. Gente, eu falei que ela é gigante. Chegamos aqui ao final da nossa... Ó, viu, ela me deixou até sem palavras. Do Terça Mental. Com uma grande satisfação. Como ela finalizou. Inclusão por amor. A gente tá por amor e vai continuar assim. Obrigado, gente. Tiago, de boina, óculos, barba, inclusão. Tô vestido aqui, pronto para mais uma. Fica com Deus. Tchau.